Sri Aurobindo. Luz refletida e luz vibral. Projeção e o real. Eu sou Sri Aurobindo. Irmãos e irmãs, recebam as minhas saudações e as minhas bênçãos. Foi pedido para mim, hoje, para falar sobre o que é chamado de luz refletida e luz vibral, e para traçar as ressonâncias entre projeção e o real. No conjunto de coisas que nós lhes demos pelas palavras e pelas vibrações, relativas à diferença essencial existente entre a luz, assim denominada no seu mundo, e a luz tal como ela é nos mundos unificados, foi mostrado então para vocês, tanto intelectualmente como vibratoriamente, que existe uma diferença importante entre a luz, tal como os seus olhos a veem, tal como o seu cérebro pode concebê-la e observá-la, e a luz existente em meio aos mundos unificados. Essas duas luzes absolutamente não são as mesmas. Elas não se sobrepõem, nem são comparáveis, nem estão ligadas às mesmas sombras ou ainda às mesmas partículas. Assim, vários ensinamentos literalmente apresentaram a luz, chamando de luz o que não era luz vibral, mas unicamente uma luz refletida, relacionada com uma projeção. Dessa maneira, muitas ordens iniciáticas tiveram satisfação em chamar-se pelo nome da luz. Não é hora de voltar aos dados históricos, mas, sim, de restabelecer a verdade do que é a luz. Muitos de vocês, sobre este planeta, têm vibrado, pela adição da luz vibral em meio ao seu universo, permitindo-lhes despertar as estruturas sutis chamadas de chakras e também outras estruturas recentemente descritas, denominadas novas lâmpadas e novos chakras e novos corpos. Deste modo, então, a luz é revelada na forma de vibração. Neste caso, nós falamos de luz vibral, para não misturá-la e não confundi-la com a luz refletida. Em meio à ilusão na qual nós passamos, uns e outros, é chamada de luz visível, ou invisível, aliás, um fóton, tanto onda como partícula. Esta luz, ainda a luz do dia, a luz que permite ver, não é a luz. Esta é uma luz, de fato, refletida e desprovida dos atributos existentes nos mundos unificados. O confinamento e o isolamento deste mundo, em meio à tripla falsificação, fez com que a luz vibral jamais pudesse se estabelecer nesta falsificação. Existem, obviamente, diferenças importantes e essenciais para viver e para assimilar, entre a luz refletida e a luz vibral. A luz refletida é o que os seus olhos veem. A luz refletida é o que é percebido pelo que vocês chamam de terceiro olho. A luz refletida é o que estudam os cientistas da Terra. A luz vibral não tem qualquer das suas características visíveis ou estudadas. Assim como eu descrevi na minha vida, quando eu falei da chegada desta onda de luz que eu havia denominado, à época, ali também, para diferenciá-la, supramental. Em meio aos mutantes da Terra, aqueles que estão precisamente entre duas verdades e duas realidades, coexistem a luz vibral e a luz refletida. A característica, eu diria, principal da luz refletida é a de não fazer vibrar a consciência, mas, bem mais, de dar-lhes a ilusão de vibrar, confinando-os e criando circunstâncias de confinamento, em meio a uma série de mecanismos que os impede, ainda mais, mesmo de pensar na verdadeira luz vibral. Pois, efetivamente, em meio à luz refletida, existe uma série de leis, uma série de comportamentos previsíveis, tanto para a luz visível como para a luz refletida no cérebro, chamada de terceiro olho. Uma como a outra fazem parte de um princípio de falsificação totalmente idêntico. É em meio a esta falsificação, chamada também de matriz ou plano matricial ou astral, que se desenvolve o conjunto das forças e das egrégoras destinado a impedi-los de ir para a luz vibral. Se aí, agora, tentássemos com palavras simples comparar ou contrastar a luz vibral e a luz refletida, poderíamos resultar em uma série de comportamentos diametralmente opostos. Assim, a luz refletida confina e isola. A luz vibral une e unifica. A luz refletida acrescenta véus e ilusão. A luz vibral desvenda e revela a verdade.
A luz refletida emite um mínimo de vibração cuja propagação é conhecida segundo o princípio de propagação da luz e das leis físicas existentes neste universo dissociado. As leis de propagação da luz vibral e o comportamento da luz vibral, como detalhamos, é inteligente. Existe, em meio à montagem dos fótons que constituem as partículas adamantinas, uma inteligência que responde, é claro, ao espírito. A luz refletida não obedece, no nível visível, ao seu espírito. A luz vibral obedece ao seu espírito, pois ela segue o espírito e o acompanha e manifesta o espírito. A luz refletida impede de ver o espírito, por uma série de projeções de imagens, ou em meio à sua visão habitual, ou em meio à visão do terceiro olho. Essas imagens, não visíveis e, no entanto, matriciais, são simples ou complexas. Essas imagens, ocorrendo no terceiro olho, estão todas ligadas à matriz e ao plano astral. Dessa maneira, então, existe, em meio a essas projeções da luz refletida, todo um conjunto de elementos precisos, tanto de símbolos existentes na trama astral, como a memória mesmo das suas próprias vidas passadas na matriz, que pertencem à matriz. Uma diferença essencial, também, é que a luz refletida não está no interior do que é físico, mas está aparente no exterior. Eu me explico, mesmo para um clarividente astral, ele vai descrever uma luz existente na periferia ou mais longe da estrutura física que vocês chamam de aura. A luz é então vista de maneira sutil, é uma luz refletida, existindo no exterior da estrutura física. Há, aí também, uma reversão. Em meio à luz vibral, e seja qual for a dimensão, a luz está contida e arranjada no interior da forma, e não fora da forma. Esta é uma diferença fundamental entre a luz vibral e a luz refletida. Em seguida, a luz vibral sendo inteligente, ela é ordenação, ela é vibração e ela é, por essência, multidimensional. A luz refletida está presente, então, apenas na matriz. Não existe, nos mundos unificados, uma luz fora de uma forma ou de uma entidade. Nesta forma, quer seja o que vocês chamam de planeta, de sol, a irradiação da luz vibral é feita por um mecanismo interior, contrariamente à luz refletida, cuja irradiação se faz no exterior. Existe, portanto, um sentido e uma orientação precisos, totalmente opostos, dependendo se tivermos que perceber a luz refletida ou a luz vibral. Assim, nos mundos dissociados, existe o que vocês chamam de sombra. Uma forma, uma estrutura vai se opor à propagação da luz que fica então presa no interior das primeiras camadas da forma ou da estrutura. Não há, portanto, em meio à luz refletida, transparência nem clareza. Na luz vibral, não há sombra, não há então parada da luz, tanto na comunicação no interior de uma estrutura e de uma forma, como no exterior. Aí está uma diferença também fundamental. A luz refletida pode se expressar de modo visível, desta vez, novamente, por uma propagação que vocês chamam de linear, ondulatória e corpuscular. Nos mundos da luz vibral, então unificada, a propagação não é uma propagação da luz, mas uma ressonância da luz. Ou seja, uma partícula adamantina está presente em diversos locais, espaços e tempos. O que não é o caso em meio a uma luz que nós sempre iremos chamar de refletida. A passagem da luz vibral para a luz refletida é o próprio princípio da falsificação que se tornou possível pela adição, em meio à inteligência da luz, de uma série de forças denominadas dissociativas, permitindo desestruturar as próprias partículas adamantinas em certo número de rompimentos, em certo número de fragmentos que não podem mais se juntar. Isso já mostra a diferença de comportamento, em meio mesmo às suas estruturas, entre a luz refletida e a luz vibral, quando ela começa a se manifestar, em vocês e por vocês. Esta luz vibral será, antes de tudo, vibração. Vibração das suas estruturas, como vibração da consciência, já que a consciência é suportada e suporta a luz vibral. Isso corresponde também ao que chamei, durante a minha vida, para diferenciá-las, de energia do prana e energia do supramental.
A energia prânica, vital, etérea, constituída de glóbulos de vitalidade, corresponde à organização de certo número de fótons, no nível do plano astral invisível ao olho, enquanto que a luz vibral corresponde a gamas de vibração e de propagação que nada tem a ver com a teoria ondulatória e corpuscular da luz. O fator principal é a inteligência e o outro fator está ligado a um fator de agregação. A passagem da luz vibral para a luz refletida é acompanhada de um princípio de dissociação, de rompimento e, portanto, de separação. O retorno à luz vibral ocorre pela adesão, pela agregação, pela reunião do conjunto de partículas de luz que tinham sido fragmentadas e rompidas. Nesse sentido, podemos dizer que a consciência limitada é fragmentada, ao passo que a consciência ilimitada é hologramática e unitária, pois a verdade do que constitui a luz, nos mundos dissociados, está profundamente alterada em relação ao que é a luz nos mundos unificados. A associação da luz refletida, pela sua tecnologia, vai poder criar luzes extremamente potentes na matéria, capazes, naquele momento, de atravessar a matéria, com efeitos térmicos. São chamadas de lasers. A luz vibral, quando ela é agenciada sob a inteligência do corpo de estado de ser, torna-se um fogo não térmico, chamado de fogo do éter ou fogo do céu, em meio às suas estruturas, não tendo de forma alguma o mesmo efeito, e felizmente, no nível das suas estruturas físicas e sutis. O laser, utilizado ainda na medicina, tem por objetivo cicatrizar, vai aquecer a matéria e o seu corolário é furar, literalmente, o que existe no nível dos corpos sutis. A luz vibral que penetra em vocês, há quase uma geração, e especialmente há quase 2 anos, terá efeitos de agregação e, ao contrário, vai tornar coerente e unitário o conjunto das suas estruturas físicas e sutis, permitindo realizar uma alquimia de transmutação que leva ao que eu chamaria de consumação dos envelopes físicos e sutis, permitindo o restabelecimento da luz vibral e permitindo, a vocês, juntar-se ao mundo da luz vibral. Convém a nós então, aqui também, definir a diferença essencial existente entre projeção e o real. A projeção é a exteriorização de um pensamento. Este mundo é uma projeção exterior de um pensamento, levando à densificação de uma realidade que não é o real, como qualquer processo de projeção. Quem diz projeção, diz exteriorização. Isso significa sair da unidade. Não há então o princípio de ressonância, como é o caso em meio à luz vibral, mas, sim, o princípio de exclusão através mesmo da fragmentação das partículas adamantinas e da luz vibral, em um conjunto de partículas que vocês denominam sombra e corpúsculo, o fóton, cujo papel não é mais o de ser inteligente, mas de obedecer às leis bem conhecidas de propagação da luz. Toda a dificuldade foi que, durante vários milênios, não havia qualquer meio de conectar com a luz vibral. Deste modo, então, os seres que falaram de luz, até tempos muito recentes, apenas puderam vivenciar o reflexo da luz, ou a luz refletida em um modo invisível, existente em meio ao plano astral. O problema não é tanto no próprio astral, mas, sim, em relação e em ressonância com os habitantes desta esfera astral procedentes, não dos mundos unificados, mas procedentes de alguns mundos que estão, eles mesmos, dissociados da fonte, a fim de que esta dissociação seja vivida por outros povos, outras raças, outras civilizações e outros universos. Assim, ao controlar a trama astral, há um domínio da luz refletida, permitindo atrair, pelo próprio reflexo desta luz, algumas consciências para viverem experiências limitantes e que eu qualificaria de debilitantes, pois, refletir é sempre em relação a uma projeção e não a algo real, autêntico. Assim persistiu a ilusão da matriz, assim foi cristalizada a projeção do pensamento, neste mundo, fazendo existir realmente 2 mundos totalmente herméticos um ao outro, até agora, exceto por parte da inteligência que pudemos, uns e outros, preservar em meio à humanidade, em função dos nossos diferentes papéis.
Somente grandes seres foram capazes de transmutar a luz refletida na luz vibral, e eles não fizeram isso sozinhos, eles foram ajudados pelas forças da luz vibral. Portanto, há, em meio a muitas tradições, em muitos ensinamentos, testemunhas que transcenderam o espaço e o tempo para levar esses corpos, como esses veículos de luz refletida, para a verdade. Este é um ponto importante para viver, pois, a partir do momento em que vocês viverem a vibração, em meio às suas coroas radiantes, em meio ao fogo, é preciso evitar a armadilha da luz refletida. Essa armadilha não é como tal uma armadilha, já que faz parte do aprendizado normal de seu retorno à unidade. O truque é ali não persistir mais senão a sensatez, é não ser atraído pela luz refletida. É toda a diferença entre a vibração existente na testa e a vibração existente em meio ao coração. Em um caso, trata-se da vibração da luz refletida. No outro caso, trata-se da vibração da luz vibral. O que não é a mesma manifestação, o que não é um mesmo propósito. Em um caso, há a manutenção em meio à ilusão e à persistência, se essa palavra puder ser dita, o efeito de continuidade, em meio mesmo ao plano astral. A luz vibral não pode subsistir na matriz astral, pois, naquele momento, ela iria proceder em oposição total à luz astral. Então, o real, a luz vibral, vai literalmente extinguir, eliminar, consumir, sejam quais forem as palavras que vocês empregarem, a luz refletida, quer seja em meio à sua visão interior, como no que é possível ver pela visão dos seus próprios olhos. Isso corresponde ao momento preciso, no nível coletivo, como lhes foi dito, recentemente. A luz irá se manifestar aos seus olhos, até mesmo em meio à luz refletida. Não esperem ver esta luz irradiar como os raios do sol, no jogo da sombra e da luz. Esta luz vem preencher a ilusão, a fim de consumi-la. É esse processo específico que é chamado de ascensão, pois, naquele momento, a consciência poderá se situar no nível da luz vibral, ou então vai continuar aderindo à luz refletida. Esta é toda a diferença do destino entre os seres que despertaram as coroas radiantes e aqueles que não tiverem despertado. Em meio a esta interpenetração da luz refletida pela luz vibral, há então o emaranhamento do real e da projeção. O objetivo sendo tornar real o que não era, pelo desaparecimento da projeção. Esse processo alquímico é vivido como uma reversão e, sobretudo, como uma consumação. Consumação que foi descrita por muitos seres, referente ao fim que não é um fim, mas, de fato, um início. Este processo, vocês são levados a viver, primeiramente a título individual, em meio à sua estrutura e à sua consciência, para poder vivê-lo, quando chegar a hora, em meio a todo este sistema solar, a toda a sua terra, a tudo o que constitui a sua vida. Deste modo, então, o período que vocês estão vivendo é uma etapa intermediária, preparatória, que visa fazê-los passar da projeção ao real, que visa fazê-los passar da luz refletida para a luz vibral, passar a mecanicidade da luz e se tornar a inteligência da luz. Aí está, em poucas palavras, o que eu esperava fazê-los verificar por si mesmo, em relação a esses dois conceitos. Se vocês tiverem perguntas, eu terei prazer em tentar avançar ainda mais sobre o significado e a vivência do que eu acabo de dizer, enquanto especificando que o mais importante é, obviamente, a vivência, e não o significado. Pergunta: como compreender então o que é a antimatéria? Caro irmão, o que o seu mundo chama de antimatéria é, de fato, a luz vibral. Vocês estão invertidos. Esse princípio de inversão está presente, até mesmo, em sua retina, na câmara escura do olho, que inverte a luz no seu olho, através de diferentes sistemas ópticos, a fim de remetê-la, girada e cruzada, em meio às suas esferas cerebrais de integração da visão. É o mesmo processo.
O que vocês chamam de antimatéria, o que vocês chamam de chamas do inferno, nada mais é do que a luz revelada e, do seu ponto de vista, do ponto de vista da projeção e da luz refletida, isso simplesmente não pode existir, porque isso é invisível aos seus olhos e à sua consciência, assim como ao seu mental. Porque vocês creem que o que chamamos, com vocês, de anjos do Senhor, vindo em meio à sua ilusão, são obrigados a usar estruturas, óculos constituídos de placas transparentes de obsidiana, um tipo de vidro vulcânico rico em sílica, que lhes permitam ver a sombra que vocês são. A projeção e a luz refletida não são nada mais senão uma sombra. E, no entanto, do seu ponto de vista e do ponto de vista dos que estão encarnados, como eu fui, a antimatéria era a não existência e a sombra quando nada, o vazio, percorre o conjunto do que se vê no céu. Mas, no entanto, é exatamente o contrário, realmente. Pergunta: e sobre o prana? O prana, o glóbulo de vitalidade, corresponde à associação de uma série de fótons existentes no nível da matriz astral. Ela não está totalmente invertida, ela é refletida e ilusória, pela própria fragmentação das partículas de luz, real, existentes nos mundos unificados. Simplesmente, as portas que foram abertas, há uma geração, em meio a este planeta e há pouco tempo, permitem efetivamente sobrepor, ao prana, as partículas adamantinas que alguns, aliás, podem perceber. O prana é uma associação de fótons que eu qualificaria de intermediária, porque não pertence inteiramente à projeção sensível e visível pelos seus olhos, mas se situa mais no nível da matriz astral, do plano astral. A característica do deslocamento deste prana é semi-transparente. A sua velocidade de deslocamento é lenta, quando é vista por alguém chamado de clarividente. A luz vibral, ou Agni Deva, tal como se apresenta em meio à sua dimensão, sempre para um clarividente, é uma partícula muito menor do que uma partícula de prana e, no entanto, é constituída de 144.000 fótons. Ela possui uma cauda, como um cometa, associada à velocidade de deslocamento da referida partícula, penetrando, literalmente, e rasgando a matriz astral em meio ao seu ambiente. Quando o arcanjo Miguel os chamou de filhos da luz, ancoreadores da luz, isso corresponde à adição de partículas adamantinas em suas estruturas limitadas, permitindo rasgar, no seu nível, a trama astral, correspondendo à ruptura da trama astral, tal como foi realizada, em grande parte, pelo derramamento das chaves metatrônicas, há um ano. Os glóbulos de vitalidade aparecem escuros, para um clarividente, como desprovidos de luz, o que é paradoxal, enquanto que as partículas adamantinas, para um clarividente, são extremamente brilhantes, extremamente densas, extremamente, não irradiantes, mas radiantes, no interior delas mesmas. Assim, uma partícula adamantina está cheia de luz. Um glóbulo de prana é como uma concha vazia, sem luz. Pergunta: qual é o significado da palavra adamantina? Adamantina vem de Adama, remetendo a um nome conhecido, parece-me, nesta humanidade, ligado a um mundo chamado Telos, o reino intraterrestre de Agartha, vindo mais precisamente de Adama, Adame, o que foi denominado, na língua falsificada, homem original, rebanho. O que significa, em linguagem bem além da ilusão criada em meio à matriz, não rebanho, mas liberdade. Pergunta: a integração dessas partículas adamantinas é um processo obrigatório para a passagem da unidade? Totalmente. Isso só pode ocorrer no momento em que a coroa radiante do coração for ativada. Dito de outra forma, vocês não podem agregar as partículas adamantinas por algum esforço de vontade ou por algum desejo. É a ativação da porta do coração, a porta interdimensional, que permite que partículas adamantinas sejam reveladas, ao redor de vocês e em vocês, criando então as condições propícias para cessarem de existir na matriz. Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Queridas irmãs e caros irmãos, eu lhes transmito todo o meu amor. Mensagem atemporal.